Salve progressistas, eu sou o Clayson. O Brasil de Bolsonaro tem dono. Sim, e não queira você pensar que somos nós, brasileiros. Nós todos somos reféns. 213 milhões de pessoas são reféns daqueles poucos que estão lá, aquela meia dúzia, que são realmente quem manda no Brasil, que fazem o que querem, que avançam em cima do nosso dinheiro loucamente. Um dos donos deste país é o seu Silas Malafaia, que se empoderou, que agora, na maior... A empáfia é muito grande. Ele grava um vídeo, não vou reproduzir aqui por problemas do YouTube. Você sabe, o YouTube tem essa coisa de que a gente às vezes reproduz o vídeo aqui e já era, né? Mas você pode ver lá, ele todo naquele jeito histriônico dele, achando que ele pode obrigar. Ele usa essa palavra. Esses ministros são obrigados a fazer o que ele quer, o que o Silas Malafaia quer. Sabe, isso é tão absurdo, isso é tão sem sentido, que na verdade a gente só não fica completamente abismado porque é típico do bolsonarismo. Não é à toa que o Datafolha hoje coloca o Bolsonaro com 59% de reprovação. É a maior reprovação de um presidente da história do Brasil. Ele conseguiu ter uma reprovação, ele conseguiu ter um número inferior ao da Dilma no momento em que o Congresso inteiro, todos aqueles abutres estavam fazendo uma campanha de destruição do governo Dilma, com pauta bomba, sem permitir que ela pudesse governar. Ele está conseguindo ser pior no momento em que o Congresso está totalmente a favor. Ele tem um Congresso na mão, ele comprou o Congresso. E o Bolsonaro consegue ter uma aprovação pior. Então, a grande verdade é que a gente realmente, sabe, a gente percebe que, por mais que a gente pense, olha, não tem como piorar o país, você fala, caramba, não, peraí, calma, não vamos zicar. Não vamos zicar, não, porque tem como piorar. Eu vou trazer hoje para você os detalhes a respeito dessa situação, mais uma, né, do Malafaia, sempre pedindo para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. A gente nunca perde dinheiro para você, se bem que do jeito que as coisas estão aqui no canal, ultimamente, talvez a gente vai ter que até que mudar essa questão, porque olha... As coisas aqui, depois que a gente foi mexer com esse conglomerado aí, né, de comunicação, depois que a gente foi mexer com o Jovem Pan, as coisas aqui mudaram bastante. No momento oportuno eu vou conversar contigo. Mas por enquanto, por favor, dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. E se você puder, eu sei que muitas pessoas têm esse hábito de divulgar os nossos vídeos pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Eu agradeço e peço para você fazer isso para nos ajudar. O que eu vou falar hoje aqui, na verdade, não é algo tão assustador assim, porque não é a primeira vez que o Malafaia faz esse tipo de loucura, de chegar em rede social e tentar se colocar como o dono do Brasil, o dono do Bolsonaro. Mas é importante a gente deixar claro que esse poder do Malafaia é dado pelos próprios Bolsonaros. Tem uma fala aqui, que eu vou colocar daqui a pouquinho, um trecho de um vídeo, em que o Flávio para a CPI para poder puxar o saco, mamar, como se diz na gíria, no Silas Malafaia. Daqui a pouquinho eu vou trazer o trecho. Só que antes eu quero colocar uma questão importante aqui para você. A grande verdade é que o Malafaia, ele não é um representante de primeira ordem dos evangélicos. Muitos evangélicos odeiam, para não dizer outra coisa, o Malafaia, cospem na cara do Malafaia, porque sabem que ele usa a esmo a questão religiosa para poder defender as maiores loucuras. Vou trazer só um trechinho rápido aqui dele usando o nome de Jesus Cristo, da fé, para poder dizer que não ia haver pandemia. Não seja enganado, o presidente Bolsonaro está correto no que ele está falando, está correto, blá, blá, blá. Imprensa
vão ficar envergonhados, porque todas as previsões catastróficas de coronavírus no Brasil não vão se concretizar, e eu estou declarando aqui em nome de Jesus, não vão. Eu estou declarando aqui em nome de Jesus, eu estou declarando aqui em nome de Jesus. É um sujeito que fala pelo cotovelo, usa toda essa linguagem religiosa, evangélica, que é cara para a maioria dos evangélicos sérios, porque eu quero deixar bem claro aqui, a gente não vai generalizar. Mas o problema é que parte dessas igrejas neopentecostais, eles avançaram como abutres na política, porque eles querem ter benefícios. Nós tivemos aí um perdão de 1 bilhão de reais a esses canalhas. E aqui eu tenho até que tomar cuidado para não nomear, para não colocar nomes aqui, porque eles têm grupos de advogados para que eles possam sempre se manter acima do bem e do mal. Eles, sim, eles se acham os próprios deuses. Eles são Deus. E eles se colocam dessa forma. A empáfia, a cara de pau do Silas Malafaia, a obrigar os ministros, ele vai lá e critica Ciro Nogueira. Ah, Ciro, você é obrigado a defender o Mendonça, que tá aqui já, ó. O Mendonça dificilmente vai ser ministro. Mas ok, pode ser que com essa grita alguma coisa possa mudar. Acho difícil. Se mudar, não vai ser por causa do Malafaia. Não vai ser. Porque ele grita muito, mas aquele termo que a gente tinha antigamente, as nossas avós falavam, cão que ladra não morde. E a grande verdade é que na parte prática da questão, esquece, cara, esquece. Poder zero. Porque, como eu disse, uma parte dos evangélicos não fecham com ele e aqueles evangélicos vorazes na política também não fecham com ele, porque cada um vê o seu lado. Nós temos o Malafaia por um lado, nós temos a Igreja Universal por outro, com seu partido, com republicanos. Nós temos os outros partidos, PSC e, por outro lado, outros partidos que estão ligados a outras denominações evangélicas, e cada um quer morder o seu quinhão ali, cada um quer a sua sardinha. Então não tem essa de falar que ele tem poder, mas ele vai lá e avança contra o Ciro Nogueira, avança contra o Fábio Farias e avança contra a Flávia Arruda. O que são esses 3 ministros do Bolsonaro? O Ciro Nogueira está lá para o Bolsonaro não ter caído, para ele não ter levado um impeachment na cabeça. Não fosse o Ciro Nogueira, e aqui eu quero dizer que eu não defendo nenhum desses 3. Para mim, os 3 são lamentáveis em muitos aspectos, tá? Não estou defendendo, eu estou trazendo para você uma análise do que as coisas são. O Ciro Nogueira, junto com o PP, junto com outros que estão ali no chamado Centrão, Arthur Lira principalmente, na verdade, eles fazem essa manutenção para que o Bolsonaro não sofra um processo de impeachment. Porque as coisas como estão, e com essa profusão de pedidos de impeachment que chegam até o Congresso, olha, estava muito fácil para o Bolsonaro rodar. Qual é a opção do Bolsonaro? Entrega para esses caras, entrega para o Centrão. E o Ciro Nogueira é um dos principais nomes. E aí o Silas Malafaia fica nervosinho porque o Ciro Nogueira foi lá jantar com o Renan Calheiros. Como se isso também fosse algo muito assustador, como se isso... O Ciro Nogueira está lá e no momento que ele vê que o bicho vai pegar mesmo, ele vai, sair fora. Ele estava com a esquerda há pouco tempo. É um sujeito que ele nada de braçada naquilo que a gente costuma a classificar como oportunismo. Tem outros nomes melhores, mas eu vou ficar nesse. Então é um sujeito que ele vai se arrumar aqui e ali de acordo com as suas próprias conveniências. Mas não fosse o Ciro Nogueira, Bolsonaro estaria numa situação terrível. Aí ele vai lá e ataca o Ciro Nogueira. O Fábio Faria foi quem colocou um azeitamento na engrenagem do Bolsonaro junto com alguns determinados veículos de comunicação. Foi depois do Fábio Faria que o Bolsonaro deixou de ser dependente total desses chamados
influencers da internet, tipo Alan dos Santos, Terça Livre, esse pessoal todo, que tá todo mundo aí desmonetizado, tá todo mundo ferrado, todo mundo no inquérito nas fake news, Polícia Federal e tudo mais. Aí foi ali um azeitamento que fez com que emissoras como a Record, como o SBT, como a Rede TV, algumas emissoras pudessem compor com o Bolsonaro. Hoje você assiste um jornal da Record e você vê ali um trabalho voltado exclusivamente para... É um boletim do Bolsonaro. E aí é um sujeito que arrumou essa situação. O Fábio Faria arrumou isso. E a Flávia Arruda, apesar desses três, se é que tem menos poder, ela é aquela que tem menos influência, mas ela ainda está fazendo um papel para também trazer alguma conversa, digamos assim, do Bolsonaro com o Congresso. Então, ele vai lá, ataca esses três ministros, esses três nomes do Bolsonaro, e ele acha que vai ser atendido. Sendo que, se esses três ministros realmente saírem, se houver algum problema, se o Bolsonaro chutar esses três, acabou o Bolsonaro. Já era Bolsonaro, já era. Presta atenção nesse trecho que eu vou trazer agora para você, de um vídeo gravado dentro da CPI, uma fala do Flávio Bolsonaro. Ele para a CPI para trazer uma fala. Presta atenção. Senador Marcos Rogério, citou o nome do irmão toda hora fala aqui de família, que não pode. Havia até ministro sendo acusado de ter dado aconselhamento paralelo ao presidente da República, por incrível que pareça. Agora, se quer ouvir alguém que dá conselho para o presidente da República, eu vou dar o nome. Chama o pastor Silas Malafaia aqui. Esse fala quase diariamente com o presidente e influencia o presidente. Chama ele aqui, vê se não influenciou alguma coisa. Eu vou, como membro da CPI, senhor presidente, vou apresentar um requerimento convocando pastor Silas Malafaia à comissão. Vou apresentar a Vossa Excelência, porque se fala tanto de gabinete paralelo e declinado o nome aqui, vou apresentar para a convocação aquele que, segundo o próprio Flávio diz, é um dos que compõem esse time que aconselha o presidente. Agora eu pergunto para você, eu quero que você escreva aqui no comentário o que você acha. Por que você acha que o Flávio Bolsonaro parou a CPI para falar o nome do Silas Malafaia, para defender, para puxar o saco do Silas Malafaia? Aonde o Flávio quer chegar com essa história? Porque é importante deixar claro aí, essa é uma questão importante aqui. O Silas Malafaia, como eu disse, ele é um sujeito que consegue movimentar uma parte das redes sociais. O bolsonarismo, esses bolsonaristas extremistas estão todos com ele. E é importante deixar claro que o Silas Malafaia, desde o início, colocou falas canalhas assassinas a respeito da pandemia. É um sujeito que desde o começo foi negacionista, usando, inclusive, como eu disse, mostrei agora há pouco, o nome de Deus, para dizer que não ia ter pandemia, que isso era, que nada ia acontecer. É um sujeito que se movimentou loucamente para, de alguma forma, não fechar o comércio. Ele queria, de todas as formas, que as igrejas continuassem abertas. Ficou aquela situação maluca em que eles estavam achando que estão... Ele falou claramente isso. As atitudes ligadas a governadores e prefeitos, principalmente a favor da população, para a defesa da vida da população, era uma atitude contra Deus. Ele usou esse termo. Contra Deus. Eles estavam atacando o cristianismo quando eles diziam que não podiam abrir igrejas no momento de pandemia em que milhares de pessoas estavam morrendo e nós tínhamos lá 2.000, 3.000 pessoas morrendo por dia. E essas atitudes eram contra o cristianismo. Então eu quero trazer aqui para você essas questões, porque toda essa grita do Malafaia é para defender o Mendonça, que está realmente, como eu disse, com a corda no pescoço. E aí, para usar um termo que eles gostam muito, só um milagre para que o Mendonça se transforme em um ministro do STF. Vamos ver, eles estão fazendo... É o último, digamos, o último suspiro. É a última cartada para que eles tentem empurrar a goela abaixo o Mendonça. Será que vão conseguir? O que você acha? Você acha que agora eles conseguem viabilizar o Mendonça com essa gritaria toda?
com esses ataques todos? Coloque seu comentário aqui, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Esse aqui é um vídeo que merecia uma análise mais completa, talvez numa live, talvez a gente volte a esse assunto, porque realmente existem muitas questões envolvidas nessa situação como um todo. A gente tem essas limitações de tempo aqui na internet, as pessoas não gostam de vídeos maiores, mas aqui tivemos uma análise clara sobre o que está realmente acontecendo e qual o real motivo do Malafaia defender loucamente a entrada de um ministro terrivelmente evangélico. Ele diz que não é uma indicação dos evangélicos, é uma indicação do Bolsonaro, mas é bom deixar claro que é sim uma indicação deles, e aí ele desconversa, dizendo que o Bolsonaro perguntou para os evangélicos se o Mendonça era correto. Sempre desconversando, sempre com aquela conversa fiada. Mas a gente sabe que eles estão por trás disso e queremos saber qual é o motivo também de estarem tão malucos com relação ao Mendonça. Peço para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal, sua inscrição é muito importante. Não se esqueça de ativar o sininho se você é inscrito. A gente se encontra numa próxima.